Já foi dito. A imaginação é a oficina onde moldamos os propósitos de nosso cérebro e as ideias de nossa alma. Não conheço melhor definição de imaginação do que esta. Existem duas formas de imaginação. Em primeiro lugar, há a imaginação sintética, que consiste em organizar e reunir ideias, conceitos e fatos reconhecidos dispostos em uma nova combinação. Muito raramente alguém cria uma ideia ou qualquer outra coisa absolutamente nova. Quase tudo o que a civilização conhece é apenas uma combinação de algo que é antigo. Em segundo lugar, há a imaginação criativa, que opera através do sexto sentido, e tem sua base na seção subconsciente do cérebro, e serve como meio exclusivo através do qual basicamente novas ideias ou fatos são revelados. Deixe-me dar alguns exemplos de imaginação sintética em ação. Primeiro, a invenção de Edison da lâmpada elétrica incandescente foi a criação da imaginação sintética, porque foi criada por uma combinação de princípios antigos e bem conhecidos reunidos em uma nova combinação. Segundo, Clarence Saunders, sua ideia, na qual se baseou o grande sistema de lojas inglesas, foi o resultado de uma imaginação sintética, porque ele simplesmente pegou emprestado o plano de lanchonete de autoajuda e o introduziu no negócio de mercearias. Mas, apesar da simplicidade do plano, disse que rendeu ao seu organizador $4 milhões durante os primeiros 4 anos após sua implementação. Terceiro, o primeiro automóvel de Henry Ford foi criado através da imaginação sintética, pelo simples procedimento de reunir o conhecimento do método de transporte, o cavalo e a charrete e a máquina de debulhar a vapor. Ambas as ideias eram antigas, mas coube a Henry Ford combiná-las em um novo método de uso. E ele se tornou o industrial mais distinto de sua época por suas realizações, sem mencionar uma fortuna fabulosa. Quarto, o homem que mergulhou um pedaço de sorvete no chocolate, colocou um palito nele como alça e chamou-o de torta de esquimó, usou imaginação sintética, e iniciou uma nova indústria que ainda tem uma saída ampla de mantimentos, e rendeu a ele uma quantidade enorme. É seguro supor que o criador desse plano simples de merchandising foi bem recompensado pelo uso de sua imaginação sintética. Quinto, Sr. Worf fez uso da imaginação sintética pelo simples procedimento de montar uma loja de varejo, na qual uma grande variedade de mercadorias a varejo, de 5 e 10 centavos de dólar por item, que era oferecida ao público. E viveu para ver sua inovação em merchandising, iniciar uma série de lojas de varejo semelhantes que crescem anualmente. E rendem muitos milhões de dólares em vendas e enriqueceram o Sr. Worf com a barganha. Agora, darei alguns exemplos de imaginação criativa. Primeiro, a invenção do fonógrafo de Edison foi fruto da imaginação criativa, porque nenhuma parte de sua invenção jamais havia sido conhecida ou usada anteriormente. Segundo, Sr. Marconi, sua invenção da comunicação sem fio também foi o resultado da imaginação criativa, porque foi baseada basicamente em novas ideias que nunca haviam sido usadas anteriormente. Ele foi o primeiro a descobrir os meios pelos quais o éter poderia substituir os fios na transmissão do som. Terceiro, a descoberta do rádio por Madame Curie também foi o resultado da imaginação criativa, porque ninguém antes dela havia revelado a existência real do rádio, ou o método pelo qual ele poderia ser refinado. Quarto, a perfeição do avião moderno de Wilbur e Orville foi em parte o resultado da imaginação criativa, e em parte o resultado da imaginação sintética, porque outros, antes de seu tempo, havia descoberto algumas das ideias que eles usaram com sucesso, mas eles foram os primeiros a coordenar essas ideias, e então eles trabalharam. Quinto, Robert Letourneau fez uso eficaz da imaginação criativa,
ao construir máquinas pesadas de remoção de sujeira, que envolviam ideias nunca antes usadas, embora ele fosse praticamente inexperiente em engenharia e tivesse pouca escolaridade de qualquer tipo. Trabalhei com o Sr. Letourneau por 1 ano e meio, durante o qual o vi em ação muitas vezes, quando ele se baseava inteiramente na faculdade da imaginação criativa. E recebia suas ideias de fontes fora de sua própria educação ou conhecimento imediato. Agora, deixe-me dar algumas sugestões de como você pode fazer uso proveitoso de sua imaginação. Tendo em mente que a faculdade de sua imaginação, como todas as outras faculdades de sua mente, torna-se silenciosa pelo desuso e alerta pelo uso. Primeiro, criar um sistema de merchandising que possa ser executado pelos operadores de postos de gasolina em todo o país. E você pode fazer com que sua ideia gere mais lucro do que Clarence Saunders obteve com seu plano de loja torto e tortuoso. 2. Crie um plano ou sistema que faça com que os motoristas sejam tão corteses e atenciosos com os outros na estrada quanto são em suas próprias casas. E você pode reduzir a escandalosa taxa de mortalidade por acidentes automobilísticos e tornar-se popular e rico. Talvez, você possa acrescentar a essa ideia algum plano de engenharia, pelo qual as rodovias públicas seriam operadas de modo a forçar o motorista a dirigir com mais cuidado. E você também pode criar algum plano prático, pelo qual os motoristas de boa reputação seriam delegados como oficiais de trânsito auxiliares, com rádios bidirecionais em seus carros, e autoridade para multar e fazer prisões. Terceiro, criar um substituto satisfatório para os cigarros. E você pode se tornar mais rico do que precisa ser. Quarto, me dê um método aceitável para levar esses princípios de sucesso a crianças em idade escolar, e eu lhe direi como se tornar rico tanto em dinheiro quanto na felicidade. Que pode vir da contribuição do serviço, que beneficiam a posteridade melhorando a juventude. Me dê um plano que desperte e alerte as pessoas para que reconheçam e façam uso do potencial de suas próprias mentes, e eu lhe darei um emprego remunerado pelo resto de sua vida, que talvez você nunca tenha sonhado em conseguir. Sexto, traga-me um livro de histórias aceitável. Deslize-o para o interesse de crianças de 6 a 12 anos de idade com base nos 13 princípios da ciência do sucesso. E vou garantir a publicação e distribuição do livro em uma escala que o tornará mais rico do que você precisa. E bem aqui, caso você ainda não tenha reconhecido o fato que estou trazendo. Em que as pessoas às vezes sintonizam sua imaginação criativa, e apresentam ideias que beneficiam um grande número de pessoas e as tornam populares e ricas. Vou lhe dar essas sugestões apenas como uma inspiração destinada a apresentá-lo à sua faculdade de imaginação criativa. Todas as boas ideias foram usadas, eu ouvi você dizer? Muito pelo contrário, as melhores ideias ainda estão para ser reveladas e colocadas a serviço da humanidade. Não há mais oportunidades de ficar rico, eu ouvi você dizer? Ouça, por favor, pois eu tenho uma resposta para esta pergunta. Os associados de Napoleon Hill estão empenhados no negócio de ajudar pessoas com ideias sólidas a trazê-las à tona, e dá-las ao mundo em troca de riquezas. Se você me der um plano aceitável para influenciar pessoas casadas a adotar e usar o princípio da mente mestra em suas relações domésticas, você pode beneficiar muitos bilhões de pessoas em lares onde a harmonia não prevalece. Se você tem uma ideia ou um plano melhor para usar o vendedor em qualquer área de vendas, sua ideia pode ajudar milhões de vendedores a aumentar suas rendas, e trazer a você uma recompensa digna do valor de sua ideia. Ainda estou falando sobre exercitar sua faculdade de imaginação, mas estou limitado quanto ao número de ideias que posso lhe dar em tão pouco tempo,
mas darei algumas ideias mais úteis em minha próxima visita. A imaginação é uma característica que se torna alerta apenas pela ação constante, baseada nos princípios de sucesso que descreve nestas visitas. Você é quem deve fornecer esta ação. As regras do pensamento preciso são tão claras e simples, que muitas vezes me pergunto por que tão poucas pessoas dedicam tempo para aprender as regras, uma vez que o pensamento preciso é a base de todas as realizações bem-sucedidas. Nesta visita, darei a você uma descrição prática das regras de pensamento preciso, que todas as pessoas bem-sucedidas seguem. Em primeiro lugar, o pensamento preciso baseia-se em dois fundamentos simples. Eles são chamados de raciocínio indutivo e raciocínio dedutivo. O raciocínio indutivo é usado quando os fatos necessários nos quais basear o seu pensamento não estão disponíveis. Nesse caso, você age com base em hipóteses ou no que você supõe que sejam os fatos. O raciocínio dedutivo é usado quando você tem os fatos ou o que parecem ser os fatos nos quais basear seu pensamento. O próximo passo para um pensamento preciso é separar os fatos da ficção ou das evidências de boatos, e determinar se você está lidando com hipóteses ou fatos reais. Quando tiver certeza de que possui fatos confiáveis nos quais basear seu pensamento, você dá o segundo passo, separando esses fatos em duas classes. Primeiro, são os fatos importantes, e o segundo são os fatos sem importância. Ao fazer isso, você pode se surpreender com o número esmagador de fatos sem importância com os quais lida diariamente do que com fatos importantes. Neste ponto, é quase certo que você vai querer fazer a pergunta: o que é um fato importante, e como posso distingui-lo de um fato sem importância? E eu lhe darei a resposta a esta questão muito importante, dizendo que qualquer fato importante é qualquer fato que o ajudará, em qualquer medida, a atingir o objetivo do seu propósito principal na vida, e todos os outros fatos, no que lhe diz respeito, são sem importância e você não deve perder tempo com eles. Após o término desta visita, você poderá empregar a próxima hora para um grande benefício para si mesmo. Se você colocar em um papel uma lista de todos os fatos com os quais lidou ontem, separando-os em duas classes, importantes e sem importância. Na verdade, você fará uma descoberta profunda em relação ao pensamento preciso, se seguir o hábito de fazer um inventário diário de todos os fatos que chamaram sua atenção durante o dia, colocando-os no papel em duas colunas separadas, uma rotulada como fatos importantes e a outra rotulada sem importância. Agora, voltamos nossa atenção para o assunto das opiniões e vejamos até que ponto opiniões soltas e sólidas são confundidas com pensamentos precisos. Para começar, reconheçamos a verdade de que a maioria das opiniões não tem valor, porque se baseiam em preconceitos, intolerância, suposições, evidências de boatos e total ignorância. Estas são palavras duras que estou usando, e representam a fonte da maioria das tragédias da vida que as pessoas necessariamente precisam enfrentar. E eu diria que de todas as tragédias que causam miséria e fracasso, nenhuma é mais impiedosa ou destrutiva do que aquelas que surgem da indiferença de pessoas que não fazem nenhuma tentativa de aprender a pensar com precisão. Jamais esquecerei uma experiência que tive com o presidente Wilson, enquanto trabalhava para ele durante a Primeira Guerra Mundial. Perguntei ao presidente que efeito ele acreditava que a Primeira Guerra Mundial teria sobre a civilização. E sua resposta foi breve, mas foi uma obra-prima da qual você deverá se lembrar enquanto viver. Não posso responder à sua pergunta, disse o presidente, porque não tenho fatos nos quais basear uma opinião. Se você se lembrar do discurso de 15 palavras do presidente Wilson,
Todas as vezes que estiver prestes a expressar uma opinião sobre qualquer coisa, é provável que em breve você perca o hábito de expressar ou mesmo de ter opiniões não baseadas em algo mais substancial do que preconceitos e sentimentos emocionais, que muitas vezes servem como pais dos fatos. Você aprenderá a se observar cuidadosamente, que quanto mais bem-sucedida uma pessoa é, menos ela está inclinada a expressar opiniões selvagens e injustificadas sobre qualquer coisa. Além disso, você já deve ter observado que os errantes que sofrem com frustrações porque reconhecem que são fracassados, geralmente têm uma variedade de opiniões sobre tudo o que você pode imaginar. Quando ouço alguém expressar uma opinião definida sobre algo, sobre o qual tenho motivos definidos para acreditar que ele sabe pouco ou nada, penso em uma experiência que tive quando parei nas ruas da Filadélfia e perguntei para uma pessoa a hora do dia. Ela pegou seu relógio, examinou-o cuidadosamente, e então, em um tom de voz lento e enfático, disse: "Bem, senhor, de acordo com este suposto relógio, parece que passa aproximadamente 1 minuto e 10 segundos das 12 horas. Fiquei particularmente impressionado com o cuidado com que essa pessoa identificou a fonte da informação que me transmitia. E muitas vezes pensei depois, como seria benéfico se todas as pessoas que expressam opiniões ou fornecem informações, dedicassem algum tempo para identificar a fonte da qual pudessem falar. Não posso influenciar todas as pessoas a empenharem-se neste tipo de pensamento seguro. Mas posso sugerir-lhe que o considere em ligação com esta visita sobre o tema do pensamento correto. Agora, darei a você uma regra simples que pode ajudá-lo a evitar ser enganado por opiniões doentias expressas por outras pessoas. Quando você ouvir alguém fazer uma declaração que seu raciocínio não pode aceitar como sólida ou que você questiona ou deveria, por segurança, faça uma pergunta simples e direta. Como você sabe? Em seguida, mantenha-se firme nessa questão ou force o orador a identificar a fonte de onde obteve a informação que está tentando transmitir como fatos, ou rejeite inteiramente a afirmação como se ela não tivesse sido feita, e faça isso independentemente de quem está falando ou qual pode ser sua reputação de verdade e veracidade. Lembre-se de que você tem como direito de nascença o privilégio de controlar seus próprios pensamentos. Portanto, trate este dom divino com o profundo respeito a quem tem direito, e não permita que ninguém pense por você ou influencie seu pensamento em qualquer assunto, exceto pelas regras de pensamento preciso que estou transmitindo a você. Siga este procedimento independentemente do que as pessoas pensam ou dizem sobre o seu método de pensar. Se eles desejam chamá-lo de cínico ou duvidoso, deixe que isso seja o infortúnio deles. Mas, para o seu próprio bem, continue pensando de acordo com regras que o salvarão de muitos erros e tragédias ao longo de sua vida. Agora, darei a você 7 regras a serem seguidas, que se você as memorizar e segui-las, como um hábito diário, podem lhe trazer a melhor classificação como um pensador preciso. Primeiro, nunca aceite as opiniões de outras pessoas como fatos antes que você tenha aprendido a fonte dessas opiniões, e se certifique de sua veracidade. Segundo, lembre-se de que o aconselhamento gratuito, independentemente do assunto recebido, passará por um exame minucioso antes de ser considerado seguro. E de modo geral, esse tipo de conselho vale exatamente o que custa. Terceiro, alerte-se imediatamente quando ouvir alguém falando de outras pessoas com um espírito descortês ou calunioso, porque esse mesmo fato deve alertá-lo de que o que você está ouvindo é tendencioso, para dizer o mínimo, e pode ser uma declaração totalmente incorreta. Quarto, ao pedir informações aos outros, não lhes revele o que você deseja, porque a maioria das pessoas tem o mau hábito de tentar agradar nessas circunstâncias.
Perguntas bem poderosas e diplomáticas podem ser de grande benefício para você pensar com precisão. Quinto, lembre-se de que qualquer coisa que exista em qualquer lugar do universo é passível de prova, e onde tal prova não estiver disponível, é mais seguro presumir que nada existe. Sexto, um dos grandes milagres inexplicáveis consiste no fato de que tanto a verdade quanto a falsidade, não importa por que meios possam ser expressas, carregam consigo um meio silencioso e invisível de se identificarem como tais. Portanto, lembre-se desta verdade e comece a desenvolver a faculdade intuitiva necessária para capacitá-lo a sentir o que é falso e o que é verdadeiro. Sétimo, siga o hábito de perguntar, como você sabe, quando alguém faz uma afirmação que você não consegue identificar como verdadeira. Siga fielmente esse hábito e você verá muitas pessoas se contorcerem e ficarem com o rosto vermelho quando você insistir em uma resposta direta. Os pensadores mais precisos são os cientistas que investigam com a mente aberta, e nunca permitem que os seus desejos se tornem os pais dos fatos, mas lidam com cada fato como não é como gostariam que fosse. Agora, uma última palavra de advertência que sinto que devo deixar com você. Estude-se cuidadosamente, e você poderá descobrir que suas próprias emoções são sua maior desvantagem no negócio do pensamento preciso. É fácil para você acreditar naquilo que deseja acreditar. E, infelizmente, é exatamente isso que a maioria das pessoas faz. Este é um método pelo qual muitas pessoas se condenam ao fracasso e à derrota eterna. E é um método que abre amplamente o envelope lacrado que contém a lista de penalidades que eles devem pagar por negligenciarem tomar posse de suas mentes, e usá-las para fins construtivos benéficos para si mesmo. E agora, até a nossa próxima visita, posso dizer adeus. A 13ª visita leva-nos à análise de uma lei da natureza, que é a base de todos os nossos hábitos, tanto os bons como os maus. Esta lei é uma parte vital dos 17 princípios do sucesso, porque é o meio pelo qual você, e qualquer outra pessoa podem colocar em operação um poder irresistível, pelo qual os seus objetivos e propósitos são alcançados quase automaticamente pela ação dos seus hábitos. Chamei esta lei de força do hábito cósmico, porque é a lei que dá definição de ação a tudo o que se move em todo o universo. Mantém as estrelas e os planetas nos seus lugares habituais, e fixa os padrões de vida de todos os seres vivos, desde os mais pequenos insetos até aos maiores animais. Aceitando apenas o homem, a quem foram dados os meios pelos quais pode usar esta lei para estabelecer os seus próprios hábitos, e determinar seus próprios desejos e movimentos ao longo da vida. A força do hábito cósmico liga todos os seres vivos que estão abaixo do homem na escala de inteligência com o que chamamos de instinto. Mas o homem pode elevar-se acima desses padrões fixos pelos quais vivem as formas inferiores de vida e estabelecer o seu próprio padrão. Este privilégio, como mencionei em visitas anteriores, é a única coisa sobre a qual o homem tem completo poder de controle e direção. É interessante observar, o Criador nunca dá ao homem qualquer forma de riqueza, sem enviar junto com ela os meios pelos quais o homem pode fazer o que quiser com essas riquezas. Para que você possa obter todos os benefícios desta visita sobre a força do hábito cósmico, será necessário que você revise o que eu disse anteriormente, em conexão com os 12 princípios de sucesso que já mencionei, particularmente o princípio de definição de propósito. Como qualquer outra lei natural, a força do hábito cósmico tem uma aplicação potencial tanto positiva e negativa. A aplicação negativa desta lei é chamado de ritmo hipnótico, o que significa, entre outros resultados possíveis, que ela fixa os indivíduos que, por nossa negligência em fixar nossos pensamentos nas coisas que desejamos na vida,
ganham assim o poder da força do hábito cósmico para alcançar esses desejos. A lei atua automaticamente através do recurso do ritmo hipnótico negativo e fixa nossas mentes nas coisas que desejamos, e atrai para nós a contraparte física desses desejos. Compreenda este princípio da lei da força do hábito cósmico, e obviamente você terá uma concepção melhor de quão essencial é manter sua mente ocupada com o padrão de vida, e com as coisas e circunstâncias que você deseja, até que esse padrão seja assumido e tornado permanente pela força do hábito cósmico. A força do hábito cósmico é o cão de guarda, por assim dizer, que olha por cima do seu ombro durante toda a vida, examina cada pensamento que você libera, cada ato em que você se envolve, e impõe a você as penalidades ou recompensas daqueles 2 envelopes lacrados que mencionei anteriormente. Quando você entende o princípio da força do hábito cósmico, fica claro o suficiente que você não pode passar a vida sem usar o poder desta lei. Para realizar as circunstâncias e os desejos que você escolhe voluntariamente, ou por sua negligência, permitir que a mesma lei o force a pagar as penalidades que mencionei. Você tem o poder de escolha, assim como em todas as outras coisas, mas sua negligência em exercer esse poder traz uma retribuição certa, embora nem sempre rápida, sobre você. Talvez agora você entenda por que eu o avisei numa visita anterior de que os 2 envelopes lacrados não eram imaginários, mas reais. E claro, agora você entende que deve aproveitar os benefícios de um ou ser forçado a aceitar as penalidades do outro. Não existe meio-termo para nenhum ser humano. Refletirei sobre esta verdade profunda, e você provavelmente obterá uma compreensão mais impressionante do poder que está disponível para você, através da aplicação dos 13 princípios de sucesso da ciência do sucesso. E você também poderá compreender melhor por que esses 13 princípios se espalharam pelo mundo sem uma gestão empresarial organizada por trás deles. Porque se acredita que esta filosofia da ciência do sucesso trouxe sucesso para mais pessoas do que qualquer outra filosofia projetada para ajudar os indivíduos a tomar posse de suas próprias mentes. O mais próximo de uma descrição da lei da força do hábito cósmico que já vi é a lei da compensação de Emerson, na qual ele estabeleceu tão claramente a verdade de que nada acontece simplesmente por sorte, mas todo efeito tem sua chamada definida. Seja como for, frequentemente observamos afetos cujas causas não podemos isolar ou compreender. Se você ler novamente o ensaio de Emerson sobre compensação, tendo em vista o que eu disse sobre a lei da força do hábito cósmico, você poderá obter muito mais dele do que observou anteriormente. Agora darei a você uma variedade de ilustrações sobre como funciona a lei da força do hábito cósmico. Em primeiro lugar, deixe-me chamar a sua atenção para o fato de que a força do hábito cósmico fixa os hábitos dos elétrons e prótons da matéria, de modo que sua relação e o comportamento químico sigam sempre o mesmo padrão. Assim, vemos que tudo em todo o universo está sob a influência da força do hábito cósmico, e tudo se move e existe segundo um padrão que é imutável e duradouro, exceto o homem, que, como eu disse, pode quebrar os hábitos estabelecidos pela força do hábito cósmico, e estabelecer em seu lugar hábitos de sua própria escolha. Segundo, a força do hábito cósmico fixa o padrão de cada forma de vegetação que cresce no solo da Terra, de modo que cada coisa se reproduza segundo seu próprio padrão. Um grão de trigo sempre reproduz outros grãos de trigo, mas nunca comete o erro de produzir aveia ou qualquer outra forma. Um carvalho sempre brota de um acre, mas nunca de qualquer outro núcleo. O padrão foi permanentemente fixado pela lei da força do hábito cósmico. Um átomo de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio combinados sempre produzem água, nunca outra coisa,
porque o padrão de sua reação química foi fixado pela força do hábito cósmico. Terceiro, quando a mente humana está focada num propósito definido, a lei da força do hábito cósmico entra em ação imediatamente, e atrai para o indivíduo o equivalente material desse propósito, e o procedimento é inexorável e nunca varia. No entanto, a aplicação negativa da lei ajustará definitivamente para atrair para alguém todas as coisas e circunstâncias indesejáveis, nas quais a mente pode permanecer, como pobreza, doença, fracasso, medo e outras coisas indesejáveis. Quarto, a força do hábito cósmico que se expressa através da emoção do sexo é o meio pelo qual todo ser vivo fixa a sua espécie. Compreenda esta verdade e compreenderá melhor as forças irresistíveis da profunda emoção do sexo, o meio pelo qual a natureza cria todas as coisas vivas. Você também compreenderá melhor porque os objetivos e propósitos expressos oralmente sob as grandes forças criativas da emoção sexual são acionados tão rapidamente pela força do hábito cósmico. E você entenderá por que é tão essencial aprender como transmutar a emoção do sexo na realização de seus objetivos e propósitos. Quinto, às vezes ouvimos pessoas falarem de homens de sucesso como estando no holofote, o que significa que aqueles que desfrutam de sucesso estabeleceram em suas mentes um padrão de pensamento de sucesso, ou a força do hábito cósmico captou e levou-o até sua conclusão lógica. Você está no holofote quando toma posse de sua mente, direciona-a para mergulhar em objetivos em seu espírito de crença, na realização desses objetivos e mantém sua mente ocupada na realização de seu propósito, em vez de permitir que ela se desvie para o assunto que você deseja evitar. Você está no holofote quando pode dizer com sinceridade: eu sei exatamente o que quero da vida e tenho fé que vou conseguir. Você não está no holofote quando não tem um propósito definido e está vagando sem rumo pela vida. Pessoas que fracassam também estão no holofote, mas estão no lado negativo, porque negligenciaram o uso das riquezas que vieram com elas daquele envelope lacrado. E colocaram-se sob a influência do ritmo hipnótico, que é a aplicação negativa da força do hábito cósmico. Há uma palavra que os médicos temem e é a palavra fixação, que significa que uma pessoa doente acredita na sua doença como algo que não pode ser curado. As fixações podem se tornar um bem inestimável para aqueles que descobriram a grande chave mestra do sucesso, e aprenderam como desenvolver fixações em suas mentes com base nas coisas que mais desejam na vida. A força do hábito cósmico é o poder que torna as fixações permanentes. Você deve ter uma fixação definida com base no seu propósito principal na vida, mas você é o único que pode criar essa fixação. Você pode fazer isso tomando posse de sua própria mente e mantendo-a direcionada para a realização de seu propósito principal. Se você fizer isso seguindo todas as instruções que lhe dei nessas visitas, em pouco tempo você se encontrará no holofote, e se dirigirá diretamente para tudo o que deseja e merece receber. Por último, lembre-se de que sua atitude mental é algo que você pode controlar totalmente, e você deve usar a autodisciplina, até criar um padrão de pensamento ou hábito de pensamento que mantenha sua atitude mental positiva em todos os momentos. Sua atitude mental é importante porque atua como um imã, que atrai para você todas as circunstâncias que fazem de você o que você é, e onde você está. Se você deseja permanecer no caminho que leva ao sucesso, certifique-se de dar à força do hábito cósmico um padrão de pensamento baseado nas coisas que você mais deseja na vida, e ele fará o resto. E agora, deixe-me encerrar com minha expressão favorita de gratidão. Ó Divina Providência, não peço mais riquezas, mas sabedoria moral para fazer uso mais sábio das riquezas que você me deu ao nascer,
consistindo no poder de controlar e dirigir minha própria mente para quaisquer fins que eu deseje.